Pois bem, senhores, para que a gente possa aí melhorar o entendimento dos senhores, né? Nós vimos aqui então que tem 5 pontos que a PM pode estar trabalhando junto com a rede vizinho, realmente para que possa melhorar a segurança na localidade, então deixa eu dar alguns exemplos aqui. Primeiro, aumentar o esforço, por exemplo, a PM ali realmente levar a ideia para, para aquela localidade, para aquelas casas que são vulneráveis, realmente que possam ter algo que possa fazer o delinquente realmente ter mais esforço se ele vinha a delinquir. Por exemplo, colocar cerca elétrica nas residências, colocar aquela cerca serpentina, né, que é cortante, tá, nos muros ali, colocar câmeras de segurança, alarme, né? Então isso vem aumentar o esforço, realmente, porque se ele quiser entrar ali e cometer aquele crime, ele vai ter que se esforçar algo a mais. Então isso é importante, né? Infelizmente a gente tem que realmente, que nem muitos dizem, viver atrás das grades, né, para se proteger, tá? Então realmente aumentar o esforço. Já a questão do aumentar o risco ali, que tem muito a ver com o primeiro, mas aumentar o risco a gente pode dizer que tem mais a ver com aquela questão do espaço em si, né? Como é que eu vou aumentar o risco de ele ser pego? Primeiro, melhorando a iluminação da minha rua, né? Aquela rua que não tem lixo jogado, que tem a iluminação pública adequada, né? Primeiramente funcionando, né? E realmente que as pessoas estejam comprometidas realmente ali naquela rua, naquela comunidade, a fazer denúncia tanto pelo 190, né? Como assim eles possam estar trocando informações de pessoas suspeitas na rede de vizinhos. Então ter essas linhas de comunicação, né? E o 190 de denúncia, um ajudando o outro. Então realmente vai aumentar o risco para aquele infrator. Já dificultar as justificativas aqui, o exemplo que eu posso trazer para os senhores é o seguinte: como é que eu vou dificultar a justificativa? Porque de repente o infrator vai dizer assim: não, eu fui ali, roubei aquela residência porque ela estava vulnerável, tinha ninguém em casa, não tinha nada que falava que tinha cachorro, não tinha nenhuma placa dizendo que era da rede de vizinhos. Então, uma forma de você dificultar essa justificativa para ele, o que, que é? Primeiro, o cão ali é aumentar o esforço para ele, né? Só que em si, você colocar a placa que tem cão bravo dentro do terreno, você colocar a placa que tem cerca elétrica, você colocar a placa de identificação na casa, dizendo que essa casa tem proprietário, ou colocar a placa em si da rede de vizinhos naquela casa, né? Já dá para mencionar que tem proprietário. Não, eu não digo só na casa também, porque a rede vizinho não vai melhorar só a sua residência, mas vai melhorar a localidade no todo. Então, ter placa de trânsito dizendo onde é proibido permanecer, onde é proibido estacionar, placa de proibindo som alto, né? Principalmente em locais aí públicos, como uma praça. Então, isso vem dificultar a justificativa para que ele não venha dizer que está realmente fazendo aquilo porque o ambiente favoreceu, certo? Outra coisa ainda é reduzir os estímulos, ou seja, né? Esse estímulo tem muito a ver com a teoria da janela quebrada, né? Se tiver tudo virado do avesso, fica algo que acaba estimulando o infrator a cometer outros delitos. Então, se naquela localidade tem problema, a comunidade deve se unir para reparar aquele vandalismo, para trazer melhorias para aquele ambiente, para se tornar mais seguro, né? Pelo menos visível. E também algo importante que eu vejo aqui, a questão de reduzir estímulos, é você denunciar situações aí que possam realmente ser contra a legislação. Por exemplo, fazer gato de luz. Às vezes tu diz assim, ah, não, é algo simples, tal. Mas muitas vezes aquela pessoa ali, ele está fazendo a tua luz aumentar. Talvez ele vai dar um curto-circuito ali na tua iluminação, na rua inteira, e ficar todos vocês sem luz. Então é reduzir todos os estímulos. E por fim, o reduzir os ganhos aqui, eu posso trazer de exemplo aos senhores a questão de você ocultar os alvos. Por exemplo, não deixar um carro, uma casa aberta, porque às vezes tem pessoas aí que são desligadas, entra na casa, mas deixa o portão aberto. Às vezes entra na casa, deixa o portão e o carro aberto, né? Então muitas vezes isso pode ser algo muito favorável para o delinquente realmente entrar, né, gente? Então tem que reduzir os ganhos do delinquente, certo? Eu até digo um exemplo para os senhores aí, semana passada, né, eu peguei um exemplo aí de um cidadão que ele deixou a chave dentro do carro e o carro aberto na frente da residência dele. Então, realmente, será que ele não está facilitando para o infrator? Esse exemplo que eu trago para os senhores aí foi um exemplo que eu estava no Copom
e uma policial de folga, né? Ela passou na frente, viu esse carro com as chaves, ela ligou pro Copom para ver se a gente achava o dono, né? E realmente o cara deixou tudo isso vulnerável e foi descobrir o cara deixou o carro na frente da casa dele, mas nem aí pro mundo, né? Então é algo realmente que poderia ter perdido o carro. Sorte dele que quem passou foi uma policial. Mas a região onde ele deixou o carro em si é uma região que tem muito furto de automóvel. Ele deu foi sorte, né? Outros alvos que você pode ocultar, por exemplo, aparelho de som, se é aquele aparelho de som que dá para remover do veículo, ocultar esse aparelho de som, né? É, por exemplo, se são lojas que são mais vulneráveis ali, tem uma proteção mínima ali na porta, é fácil de arrebentar com uma chave de fenda, ou até quebrar a vidraça ali com um carro furtado, roubado. Então muitas vezes é importante, né, para reduzir os ganhos deles, muitas vezes colocar grade ali no vidro da loja comercial, muitas vezes colocar aqueles palanques ali de cimento para que o carro venha, se eles quiserem entrar com o carro na loja, vir bater no palanque antes. Então são formas que a gente pode reduzir o ganho deles, né? Então tudo isso que eu trago para os senhores é só exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então vamos lá, continuando agora, mudando um pouquinho o foco. Aqui vem falar que sobre alguns fatores críticos, né, que a gente deve observar. Uma coisa que a maioria do pessoal que está na rede de segurança, principalmente no início, ou quando eles são chamados para criar, né, eles se confundem. Não é porque a gente vai criar um grupo de WhatsApp ali da rede vizinhos que agora aquilo vai substituir a Central Regional de Emergência, o 190, o Copom. Não, na realidade ele não substitui. Aquilo ali, né, aquele grupo formado é para que possam ser desenvolvidas ações, para que possam marcar reuniões, para que as pessoas possam trocar informações de delinquentes, de alguma coisa furtada, né, para que as pessoas tenham conhecimento. Então ali não é um canal para pedir apoio, ó, tá o cara de madrugada, vai mandar mensagem ali pro policial do contato de rede de vizinhos ir lá com a viatura. Não, não é nesse sentido, né? O contato prioritário não vai mudar, é o 190. Aquilo ali é apenas mais um canal de comunicação, né? E é um canal de comunicação entre os vizinhos, principalmente, tá? A polícia é o 190. Então nós temos que lembrar que, na realidade, é o canal de comunicação e interação entre os moradores e a PM, mas principalmente entre os moradores. E algo que é importante ressaltar para a rede vizinhos, né, a questão do aplicativo PM Cidadão. Ele é um aplicativo aí funcional, na realidade dá para baixar em todo smartphone aí com Android, e realmente você consegue gerar ocorrência em casa sem precisar ligar para o 190. Ah, pô, mas é mais fácil ligar para o 190? Tá, pô, você pode achar que é mais fácil. Mas, por exemplo, uma pessoa que está dentro de casa, de repente alguém entrou dentro da residência dela, ela está com medo e se trancou no quarto, ela se trancou no banheiro. Pô, e lá não tem telefone. Ou de repente ali a pessoa não quer falar que vai estar com medo que a pessoa ouça ela pedindo ajuda. Então no aplicativo ela pode gerar ocorrência, né, da mesma maneira. Não vai mudar nada, tá? Então é uma ferramenta bem importante ali para pedir ajuda. Só um pouquinho, senhores, aí que deu um. Apertei o botãozinho aqui errado. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá aqui, né? Então para continuar aqui, vamos lá. Ainda sobre fatores críticos, né? Então aqui, ó, aqui ele vem dizer que não é apenas um grupo de aplicativo. Ou seja, né? O sucesso na realidade da rede vizinhos não é ele estar conversando no próprio grupo que foi criado. Até porque grupo hoje nós temos dos mais diversos, né? O sucesso está no relacionamento entre os moradores, né? Realmente que eles venham entrar na causa e se enganjar com isso, trazer melhorias, realmente desenvolver ações sociais, trazer melhoria para a comunidade, seja na limpeza de terrenos baldios, iluminação pública, cobrar da prefeitura, realmente trazer melhorias, né, que todos possam estar enganjados. Também lembro aos senhores que é um canal menos burocrático, né, e facilitador de interação dos vizinhos e a PM. Então fica menos formal, vamos dizer assim, de tu fazer um ofício, entregar no batalhão pedindo ronda ou algo semelhante. Você pode fazer contato pela rede vizinha solicitando isso. Então é um canal sim de comunicação, né? E aí também vem dizer que não é o único meio de comunicação. Isso aí tem que deixar bem claro, né? Por que não é o único meio? Primeiro, a emergência é o 190. E também a rede vizinhos, ela vai desenvolver junto com o policial ali da rede vizinhos, e vai desenvolver o que? Reuniões
para que possam trazer ações sociais, melhorias, né, principalmente na área da segurança ali para eles, assim como também ações sociais. Também ali outro meio de comunicação são palestras que posso trazer para aquela comunidade de acordo com a demanda que está acontecendo ali. Campanhas educativas também que eu vejo no Bom Viés, principalmente muitas vezes você orientando aquelas pessoas que não fazem parte da rede de vizinhos, mas você entregando um folder na caixa do correio, dizendo sobre a necessidade de não deixar a casa aberta quando sair, realmente de ter um meio de proteção, seja uma cerca elétrica, seja um cão, ou algo que possa realmente dificultar, e também dizer para ele que é preciso ele conhecer e fazer com que os seus vizinhos o conheça, tá? E também aqui por fim, né, o outro meio de comunicação são os eventos e festas comunitárias, né? Isso é fundamental, não adianta tu apenas fazer algo para as pessoas ficar é, envolvidas apenas formalmente, né? Tem que ter algo para descontrair um pouco, esses eventos, essas festas vêm facilitar e interagir, né? Por fim, acaba fazendo as pessoas se aproximar uma da outra, certo? Algo fundamental que eu trago para os senhores aqui, ainda nos fatores críticos, né? O protagonismo do cidadão, que nem vocês já estão vendo aí ao longo das últimas aulas. O cidadão agora ele não é apenas não é aquela pessoa passiva, né? Como se ela estivesse ali no balcão de vendas pedindo um produto e apenas esperando receber, e a polícia como se fosse o balconista que iria servir. Não. Aqui realmente o cidadão ele é protagonista, ele assume também o papel de segurança pública, né? Então, realmente, ele vai contribuir para a transformação da realidade local onde ele vive. Então, realmente, ele vai exercer a sua cidadania ativa. Realmente, de fato, ele vai deixar de ser apenas aquele receptor, né, das melhorias, né? E ele vai ser o produtor, porque ele vai realmente estar ali de maneira ativa desenvolvendo, junto com a comunidade, algo que é benéfico para todos. Lembrando também, né, que o protagonismo dele vai fazer com que ele corra atrás de outras parcerias, de outros segmentos, seja de, é, seja de serviços públicos, né, por parte ali do vereador da localidade, do prefeito, né, seja por parte também ali da gestão de segurança no trânsito, tá, que muitas vezes é importante, às vezes tem um local que acontece muito acidente, numa curva ou algo semelhante. Então, realmente agora ele é protagonista, ele junto ali com os membros da rede vizinhos ali, realmente ele vai realmente levar a demanda para quem pode resolver. Assim também como podemos dizer que ele vai buscar parceria ali, por exemplo, para fazer folder para distribuir na comunidade, para falar sobre segurança e melhoria. De repente ele vai falar com o empresário para que possa bancar isso, né? O empresário local ali. Então, realmente ele é protagonista, né? Então, nós temos que lembrar os senhores aí, né? Que para formar essa rede de segurança tem que ter ali um gestor da rede, que ele é nomeado entre os voluntários, ou seja, né, tem o policial realmente, né, que está ali realmente junto, tá? Só que tem que ter o gestor da rede, que esse gestor da rede ele é, vamos dizer assim, a segunda pessoa responsável junto com o policial ali. Porque esse gestor ele vai ser nomeado entre todos os voluntários, aquela pessoa que tem realmente tempo hábil, que é comprometido com a comunidade. Só que também não pode ter somente ele, né? Nós temos que lembrar que muitas vezes nós vamos precisar ter outras pessoas ao lado dele, né? Seja por um problema de saúde, seja uma viagem, né? Que realmente ele vai fazer, algo semelhante, que ele vai ficar indisponível, né? Para participar da reunião ou daquela ação social. Então, nesse sentido, né? É escolhido ali, na realidade é feito por meio de votação, né? Primeiro a gente pede voluntários, né? Se tem voluntário suficiente e várias pessoas voluntárias, a gente vai fazer essa votação realmente para ver realmente quem vai ser o gestor da rede e seus dois auxiliares, tá? Então é para vocês entenderem que realmente não é só simplesmente você formar um grupo de WhatsApp e achar que está pronto. A rede de vizinhos não. Ela tem essa formalidade, né? Vocês vão ver mais à frente que o policial também ele vai realmente ver as pessoas que podem participar ou não. O policial ele é o primeiro contato com a instituição policial. E essas pessoas aqui são como se fosse o representante da comunidade, esse gestor da rede e seus auxiliares, tá? Então, para vocês conhecerem mais um pouquinho, e a gente vai dar mais uma pausa aí, e a gente já volta na sequência.